falei anteriormente, a Idade Média é aquele período que fica entre a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, tem o seu fim, a Antiguidade Clássica, em 476, quando é o início da Idade Média, e o final da Idade Média nós vamos ter ele lá em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla, aquela que outrora se chamava Bizâncio, capital do Império Bizantino, que hoje é Istambul, capital da Turquia. Lembra disso? Gente, gravem o seguinte, eu estou falando em fins didáticos, para fins de estudos. Não significa que as características medievais também não existiam lá na Antiguidade Clássica e que as características medievais não seguiram existindo na Idade Moderna e até mesmo na Idade Contemporânea, inclusive alguns traços ainda nos dias atuais. Isso mesmo, em pleno século XXI nós ainda temos traços e características medievais. Basta nós olharmos para a rua, as carroças, basta nós olharmos e percebermos que ainda existem pessoas que se dizem melhores do que as outras pela posição que nasceram, pela classe social que ocupam, ou mesmo por serem sacerdotes, serem donos de igreja, ou grandes representantes de instituições religiosas. Nós estamos percebendo então que há sim ainda muitas características, apesar da distância da sociedade medieval para o nosso tempo. Ainda hoje nós temos muitas características medievais que estão aí presentes no nosso cotidiano. Falando em Idade Média, é importante destacar que nós vamos dividi-la em dois momentos para que nós possamos a entender. A chamada Alta Idade Média, que é o período de formação e consolidação do modelo medieval, que se estende do século V, ou seja, da formação lá, em 476, até por volta aí do século X, século XI, tá certo? A partir do século XI até o final do século XV, nós vamos ter a chamada Baixa Idade Média. É o período de desagregação, de desconstrução do modelo feudal e surgimento de um novo modelo de sociedade, chamado de Idade Moderna. Acompanhem comigo como inicia a chamada Baixa Idade Média e suas principais características. Vamos voltar um pouquinho lá no finalzinho, na decadência do Império Romano, a partir do século III, do século IV. Com o declínio da força do Império Romano, muitos patrícios já começam a se afastar dos centros urbanos e procuram ir morar nas áreas rurais em busca de proteção, tentando isolar-se daquele caos que estava começando a se formar com a decadência do Império Romano. Lembrando que esses patrícios, esses nobres, eles tinham escravos. Não podemos esquecer que escravo é a principal mão de obra, é a principal relação de trabalho dentro do Império Romano. Só que para eu ter escravos, eu preciso fundamentalmente ter pessoas que vigiem esses escravos. Ninguém vai ficar, eu sou escravo porque eu quero, eu sou escravo porque eu gosto aqui, ele é legal, eu vou ficar aqui, é legal ser escravo, eu vou ficar. Claro que não, gente, óbvio que não. As pessoas que eram escravas, elas tinham que ser muito bem vigiadas para justamente evitar a fuga, evitar levantes e até mesmo o dono do escravo preservar a sua vida. Mas como é que ele vai fazer? Como é que ele vai manter os seus escravos se ele já não tem grandes somas de dinheiro? Lembre-se que o Império Romano está entrando em decadência, já não entra mais aquela quantidade de dinheiro enorme aos patrícios. Como ele vai manter guardas para cuidar desses escravos? E aí o cara tem uma ideia. O cara vai ter a seguinte ideia: eu posso fazer o seguinte, os bárbaros já usam mais ou menos esse sistema, eu posso dizer para os escravos que eles estão livres, mas se eles quiserem eu posso dar um pedaço de terra para eles plantarem, e eles só precisam me dar uma parte do que eles produzirem para que eu possa me manter eles, manter militares para podermos nos defender da invasão de alguns povos. Afinal de contas, já havia uma convulsão social significativa, vários povos bárbaros, em especial os hunos, eles estavam cada vez mais adentrando ao território romano. Então os caras, eles vão conceder essas terras para esses outrora escravos, passarão esses de escravos a serem servos.
Essas terras têm o nome de gleba, tá certo? E esse sistema de concessão de terras em troca de uma parte do que se produz, nós chamamos isto de E este sistema em que o indivíduo ele vai trabalhar nas terras pagando tributos ao proprietário dessas terras, nós chamamos esse sistema de colonato. É importante destacar que o indivíduo não era mais escravo, mas ele não podia sair daquela terra e ir embora quando ele bem entendesse. Ele estava ligado à terra numa relação de fidelidade. Relação esta que é incorporada cada vez mais a partir do mundo germânico, do mundo bárbaro, em que o chefe tribal, o rei, que geralmente ele era o militar mais capacitado, o militar mais poderoso, que era o chefe tribal, este chefe, ele concedia terras àqueles que eram seus leais súditos, surgindo o que nós conhecemos como relação de suzerania e vassalagem, que vai se intensificar significativamente a partir do Império de Carlos Magno, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essa relação de fidelidade, de suzerania e vassalagem, ela vai ser incorporada lá no final do Império Romano e vai ser mantida praticamente. Olha, gente, isso vai ser estendido inclusive na Idade Moderna. A própria relação aqui no Brasil com as capitanias hereditárias, os donatários com o rei de Portugal, é um sistema muito parecido com essa relação de suzerania e vassalagem, de concessão de terras em troca de favores, em troca de obrigações. Vamos conhecer um pouco do modo de vida dos povos germânicos, chamados de bárbaros. Lembra que eu falei na aula sobre Grécia, que todos aqueles que viviam de maneira que não fosse o modelo de vida na Grécia ou em Roma eram chamados de bárbaros. Então, gente, entendam bárbaros como os povos externos a Roma nesse momento. Vários eram esses bárbaros, a gente já falou sobre isso, os godos, ostrogodos, visigodos, germanos, burgúndios, érulos, suevos, entre outros povos. Os próprios hunos, que eram terríveis, né? Então nós vamos agora ver um pouquinho do modelo de vida, do modo de vida desses povos germânicos, chamados de povos bárbaros. Esses povos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, deuses estes que eram figuras antropomórficas ou elementos da natureza, como o trovão, como o vento, algo parecido aqui pra gente que é brasileiro, aí, semelhante ao candomblé. Esses povos bárbaros não conheciam um sistema de moedas, de pesos, de medidas. A economia deles girava em torno da agricultura de subsistência, da criação de animais e da agricultura, tá certo, gente? É importante destacar isso. Por que é importante destacar? Porque a Idade Média da Europa Ocidental, vocês vão perceber exatamente isso. Ela vai ser baseada no sistema de colonato, numa economia de subsistência, ou seja, cada feudo vai procurar ser autossuficiente. Afinal de contas, tem muitas guerras, muitos conflitos, muitas invasões. É perigoso morar nas cidades. A gente pode aproveitar justamente para frisar que nós vamos ter um êxodo urbano muito significativo. Muitas cidades vão deixar de existir ou vão ficar existindo de maneira extremamente precária, porque as pessoas justamente vão fugir das áreas urbanas procurando proteção nos feudos, em que cada senhor feudal vai ter o seu exército próprio, vai ter o seu sistema de segurança para poder defender a si e aqueles seus súditos, aqueles seus vassalos da invasão de outros povos, o que é uma coisa bastante comum, principalmente na chamada Alta Idade Média. Então voltamos aqui à questão dos povos germânicos. Esses povos germânicos, então, que viviam da agricultura de subsistência, legaram esta parte, essa forma de economia ao modelo feudal da Europa.
nós estamos falando de alguns termos que provavelmente tu deves estar te perguntando, mas o que é isso? O que é suzerania? O que é vassalagem? Vou explicar rapidamente o que é suzerania e vassalagem. Dentro desse contexto que vem fundamentalmente do mundo germânico, do mundo bárbaro, embora isso também houvesse de maneira diferente dentro do Império Romano, a relação de suzerania e vassalagem, ela vai ser fundamental para compreender a relação de poder neste período que nós chamamos de Idade Média. E como é que mais ou menos isso funciona? Bom, imaginem que eu sou um grande guerreiro, sou um rei, e eu tenho um vasto território. Lembrando que a Idade Média praticamente não tem circulação de moedas, não tem circulação monetária. Pouca essa circulação monetária, não há um sistema de pesos, medidas, um Estado organizado. As pessoas estão muito mais relacionadas umas às outras do que a concepção de um Estado, de um território, coisa que só vai surgir lá no finalzinho da Idade Média e se consolida na Idade Moderna com a chamada formação dos Estados Nacionais, a questão do absolutismo monárquico, mas isso é para uma outra aula. Voltando, então eu sou um rei, mas eu não tenho como pagar alguém, eu não tenho como fazer essa pessoa estar vinculada a mim. O que eu faço? Eu vou conceder o direito de exploração de um bem, em geral são terras, mas não necessariamente precisa ser terras. Pode ser o direito a cobrar um imposto, cunhar uma moeda, até mesmo explorar a água de um poço. Mas geralmente eram terras, por isso que todo mundo acaba confundindo a palavra feudo com a palavra terra, certo? Desta forma, então, eu como rei, eu vou conceder esse direito a alguém. Aquela pessoa que concede esse direito, ela torna-se imediatamente o suzerano. Digamos que, para entender de maneira bem fácil, superior àquela pessoa, hierarquicamente está um posto acima. Aquela pessoa que recebe, ela torna-se um vassalo. Isso é uma relação entre a aristocracia, entre a nobreza, é importante nós destacarmos isso. Esta relação é a relação básica e fundamental para a Europa medieval. Entendido isso, gente? Isto então nós chamamos de relação de suzerania e vassalagem. Lembre-se, suzerano é aquele que dá, vassalo é aquele que recebe, certo? Ah, mas um plebeu, ele pode ser suzerano de alguém? Só do cachorro, do gato e do porco dele. Lembrando que um plebeu e nada é a mesma coisa. Nós já vamos falar sobre as classes sociais na Idade Média, seus privilégios, seus benefícios e as suas mazelas. Aliás, adivinhe quem é que sempre tomava nos dedos na Idade Média? Quem é que sempre passava necessidade? Para quem as leis nunca ajudavam? Pensa, rápido. Quem? Ah, sabia que tu acertou. O povão, é óbvio que é o povão. O povão sempre vai se ralar em qualquer tempo histórico. Dificilmente alguma coisa vai ser feita para o povão. A Idade Média tem como as principais classes sociais basicamente três. Diga-se de passagem, são classes estamentais com raríssima mobilidade social. O que isso significa? Significa que se tu nasceu num estamento, tu vai morrer naquele estamento. Se tu nasceu no outro, vai morrer no outro estamento. Raríssima oportunidade de mobilidade social nós vamos ver na Idade Média. As duas classes sociais privilegiadas eram aqueles que nasciam na nobreza, herdeiros de antigos patrícios do Império Romano ou herdeiros de grandes guerreiros do mundo bárbaro, são os nobres. A outra classe social privilegiada é o clero. Quem são o clero? Clero são os sacerdotes, aqueles que fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses eram os setores privilegiados, o clero e a nobreza. Eles tinham leis diferenciadas, eram isentos de impostos, se ajudavam mutuamente, viviam no mais absoluto privilégio se comparado aos plebeus, que eram camponeses, artesãos, pessoas sem nenhum título, que eram vistas como subespécie humana praticamente.
eram tratados extremamente maus pela igreja e pela nobreza, pagavam impostos para tudo que é lado, a igreja recebia o dízimo, os nobres recebiam várias formas de impostos e tributos, como a corvéia, como a talha e as banalidades. Impostos esses que eram a base de sustentação destes que eram as classes privilegiadas, o clero e a nobreza. Muitos livros de história dizem: os nobres são os que lutam, os cavaleiros, o clero são os que rezam, e os plebeus, camponeses e artesãos são os que trabalham. Mas não havia trabalhador livre? Existia trabalhador livre, sim. Vamos falar dos trabalhadores livres, mas antes eu quero destacar, guarda aí, gente, a principal relação de trabalho na Idade Média é o que nós chamamos de servidão coletiva, semelhante ao Egito, certo? Afinal de contas, a gente falou lá, nós assistimos o Egito, tá aqui, eu vou botar o link aqui do Egito, aqui, ó. Bota o link ali o link do Egito. Lembra que no Egito as terras pertenciam ao faraó e para o cara poder cultivá-las ele tinha que entregar uma parte ao faraó. Não é muito diferente da Idade Média, em que as terras pertencem ao senhor feudal. E para o cara trabalhar nelas, ele tem que pagar um tributo, a relação de colonato que nós falamos. Lembram disso? Falamos agora há pouquinho sobre o colonato. Então, desta maneira, o indivíduo ele era livre, mas ele tinha que entregar uma boa parte do que ele produzia, senão ele nem poderia estar ali ao senhor feudal. A esse sistema nós chamamos de servidão, que basicamente está intrínseca na palavra feudalismo, certo? A servidão, a distribuição de terra, a relação de suzerania e vassalagem, tudo isso faz parte do que nós chamamos de feudalismo ou modo de produção feudal, que derivam da palavra feudo. Voltando, eu tinha te dito que existia trabalho assalariado. Sim, mas era a menor relação de trabalho, era a assalariada. Digamos que não era bem um salário, mas se pagava uma parte, se pagava por produtividade. Como se chamavam esses trabalhadores livres? Eram chamados de vilões. Vilões que não tem nada a ver, gente, com o vilão do bandido do filme, embora daí derive o termo vilão. A derivação do termo vilão vem lá da Idade Média, desse trabalhador livre, certo? Que se incorporou nele a figura de alguém sem leis, alguém que não respeita, alguém que está sempre circulando de um lado para o outro, sem nenhum tipo de respeito e relação pelas instituições. Nenhum naquelas, né, gente? Porque se o cara não respeitasse na Idade Média, ele perdia o pescoço rapidamente. Fora várias formas de tortura que nós vamos falar daqui a pouquinho. Assiste comigo aí, gente, o que eu vou te contar de coisas sobre a Inquisição. A Igreja Católica tem um monte de podre pra mim te contar. Aguenta aí que a gente já fala sobre isso.